Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso aqui do Tributário Sem Mistério, no nosso projeto do CTN Sem Mistério, em que eu estou fazendo a leitura com vocês do Código Tributário Nacional, artigo por artigo. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, tratando dos artigos 6º, 7º e 8º do Código Tributário Nacional. Vamos? Só eu dei uma mudada aqui porque, enfim, a minha letra estava ficando um pouco prejudicada, o entendimento. Então, eu fiz de uma forma aqui que agora eu vou conseguir escrever bonitinho para vocês quando eu precisar, tá? Então, aqui a gente tá passando pelas coisas que a gente já viu, né? Nós vimos até o encontro passado, até o artigo 5º, né, do CTN, que fala das espécies tributárias, em que eu mencionei para vocês o cuidado de verificar de acordo com o que a banca do concurso específico estava querendo descobrir de você. Então, se ela pergunta de acordo com o CTN, é uma resposta. Se ela pergunta de acordo com o entendimento majoritário dos tribunais, é outra resposta, né? Lembra da teoria tripartida, pentapartida? Se você não assistiu o encontro passado, sugiro que você volte, tem playlist aqui no canal, volte e assista o vídeo, porque aqui a gente segue uma cronologia lógica, né, de estudo, para facilitar o entendimento mesmo. Então, hoje a gente vai começar aqui no artigo 6º já. Vai dando like nesse vídeo, já confere aí se você está inscrito no canal, porque imagina só, gente, toda semana eu vim aqui com esse projeto de ler o CTN de forma gratuita, artigo por artigo, bonitinho, gente, para estudar. Queria que tivesse um vídeo desse na época que eu estava estudando. Então, aproveitem a oportunidade. Sem mais delongas, para não tomar muito tempo de vocês. Artigo 6º. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e observado o disposto nesta lei. Os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenha sido atribuídos. Gente, coisas importantes, deixa eu colocar aqui um azulzinho. Coisas importantes que a gente precisa compreender muito bem aqui, que ele fala de competência tributária e competência legislativa, tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui é que, assim, tem direito a fazer várias coisas, mas tem ressalvas às limitações que estão na Constituição Federal, na Constituição do Estado, em lei orgânica, além do próprio CTN, tá? Aqui, ó, além do próprio CTN. Então, imagina a quantidade de coisas que o legislador tem de observar no momento que está instituindo um tributo. Uma série de limitações e observações que ele precisa fazer para que aquela norma não seja inconstitucional, para que aquela norma não seja abusiva, em franco desacordo com as disposições de todas essas coisas. Mas calma, a competência tributária se difere da competência legislativa porque todos os entes possuem competência tributária. Todos os entes possuem competência tributária. Mas a Constituição Federal, ela delimita. Olha, o município ele tem competência tributária sim, mas ele tem competência tributária para esses tipos de tributo. O Estado ele tem a competência tributária, mas para esses tipos de tributo, que é o que acontece nos artigos 153, que são os impostos de competência da União,
155 do Estado e 156 dos municípios. Esses todos os artigos da Constituição Federal. Lá ele fala em cada artigo, ó, União, você pode dar pitaco nesses impostos. Estado, esses, municípios, esses, outras espécies tributárias, taxas, contribuições de melhoria, são comuns a esses entes. Então, a gente precisa analisar muito bem, essas espécies estão lá no 145. A gente precisa analisar muito bem na hora de verificar a competência, né, a responsabilidade de cada ente no que diz respeito ao direito tributário. A gente tem que colidir CTN com Constituição. Se a gente está falando da responsabilidade e o que pode ou não pode um Estado, a gente confronta também com a Constituição do Estado. Se a gente está falando de um município, a gente também vai ter que observar disposições que estão previstas na Lei Orgânica Municipal. No CTN, que tem informações gerais, que a gente já conversou nos outros encontros. Muito cuidado. A competência legislativa, lembrem-se que direito tributário, artigo 4, inciso 1º da Constituição. Opa. Eu sempre coloco CRFB/88, porque essa é a nomenclatura autorizada para abreviação nas provas de segunda fase da OAB, então já estou acostumada a abreviar assim, tá bom? Então, assim, artigo 24, inciso 1º, vai falar da competência concorrente legislativa, né? Competência legislativa concorrente dos entes para tratar de direito tributário. Exatamente porque lá no 145 tem as espécies tributárias que todos podem instituir, uma taxa, uma contribuição de melhoria, né? E os impostos estão aqui separadinhos, bonitinhos, no texto constitucional que cada ente pode disciplinar, tá bom? De modo que, por exemplo, no 156, você vai encontrar sobre o ITBI. Não pode a União vir e instituir ou dar pitaco. O que eu quero dizer com dar pitaco? Majorar, disciplinar. ITBI, se é uma competência municipal, mexer com esse imposto, tá? Então, cuidado com essas colisões. O parágrafo único que fala os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela que tenha sido atribuído. Basicamente, ele está falando de determinado tributo for distribuída a outras pessoas jurídicas de direito público, outro ente federativo, pertence à competência legislativa daquele ente que essa receita foi distribuída. Então, imagina só. O imposto X, a receita dele, que for arrecadado, está indo para um ente qualquer aí. Esse parágrafo único está dizendo que se a receita deste imposto está sendo distribuída para outra pessoa jurídica de direito público, este tributo terá competência legislativa para discipliná-lo esse ente aqui. Ok? Mas entenda que a competência legislativa está atrelada a uma situação muito importante, a arrecadação e fiscalização apenas. Por que eu digo isso para vocês?
Porque o próximo artigo que a gente vai estudar fala sobre isso. Ele vai falar: a competência tributária é indelegável, salvo, olha a exceção aí, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo, não fica vinculado se a União ela garante que a autarquia INSS faça arrecadação e fiscalização dos tributos dessa competência, não significa que uma hora que a União fala assim, não tá legal para mim INSS fiscalizando e arrecadando, quero de volta, ela não tá vinculada a permanecer nesse esquema para sempre, ela simplesmente fala, INSS, olha, não preciso mais que você arrecade nem fiscalize nada para mim não, deixa comigo aqui, volta, agora eu consigo, tá? Parágrafo 3º, não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Gente, aqui, o mais importante para vocês entenderem, deixa eu ver agora onde eu vou desenhar. Eu vou desenhar lá em cima para vocês, tá? Para ficar muito claro isso. Gente, competência tributária ela compreende instituir, arrecadar, fiscalizar. Isso é quando alguém tem competência tributária. Ou seja, quando eu falo que tem competência tributária, eu falo que essa pessoa, esse ente, ele tem essas três possibilidades: de instituir o tributo, de arrecadar, de fiscalizar. Aqui no instituir, leia-se também que ele tem a possibilidade de majoração, né? Tá implícito. Mas ele tem esses três atributos. Quando eu tenho uma pessoa que só arrecada e fiscaliza, mas ela não tem a possibilidade de instituir, eu tenho alguém que possui capacidade ativa tributária ou capacidade tributária ativa. Vocês vão encontrar das duas formas, que é o contexto do artigo 7º do CTN. O que difere as pessoas que possuem capacidade ativa tributária não possuem competência tributária e não podem instituir nada, porque ela só tem a possibilidade de arrecadar e fiscalizar. Olha a pergunta, hein? Olha a pergunta. A autarquia, o INSS como uma autarquia que arrecada e fiscaliza, tem competência tributária? Não. Ele tem capacidade ativa tributária, ele tem capacidade tributária ativa, mas não tem competência tributária, porque não é ele que institui os tributos que ele arrecada. Isso é extremamente importante, precisa ficar muito claro para vocês. E por que exatamente não se pode delegar a instituição? Vamos voltar lá no artigo que a gente está estudando. Indelegável. Eu não posso. Não quero. Não quero. Ela é facultativa, sim. Se o ente não quiser instituir nada, beleza.
um estado sem imposto, que ele não quer. A faculdade, ele não quer instituir. Hoje não, quem sabe amanhã, no outro dia. Parece, né? Apesar de existir esse atributo, você vê que todos os entes exerceram plenamente sua competência tributária. Não teve, né? Teve tanto imposto que teve que passar arrecadação e fiscalização para algumas outras pessoas, que não deu conta. Brincadeiras à parte, é isso. Saibam diferenciar a competência da capacidade ativa tributária e tomem cuidado com essas regrinhas. Indelegável, facultativa, só passa arrecadação e fiscalização dos tributos, execução de leis. Não passa instituição, a palavra de ordem, não passa a instituição, né? Então, se a União tem algum privilégio na arrecadação e fiscalização dos seus tributos e ela passa arrecadação e fiscalização para a autarquia, arrecadar e fiscalizar, as garantias e os privilégios processuais também passa. Também passa, só não passa a competência tributária no quesito instituição, tá? Pode ser revogada, ninguém está preso a nada, ninguém é obrigado a nada, né? E não se considera delegação de competência. Novamente, não é competência tributária, o que a gente passa é capacidade ativa tributária, arrecadar, fiscalizar, executar. Capite? E por último, o artigo 8º, não exercício da competência tributária, não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tem atribuído. Vamos traduzir isso? O artigo 8º significa o quê, gente? Se o ICMS é um imposto estadual, está lá no 155 da Constituição. Vamos supor que o Estado não quisesse instituir esse imposto. Ah, não estou afim, não vou instituir. O município fala, já que você não quer, tem quem queira. E aí ele fala, eu vou instituir. Não pode. Por quê? Porque a competência falou que é o imposto estadual. Se o Estado não quiser exercer a competência tributária para instituir, lembra? Se o Estado não quer utilizar a competência dele tributária, problema é dele. Mas a Constituição diz que a ele cabe esse imposto e é só a ele que cabe esse imposto. O município não pode se intrometer, a União não pode se intrometer, porque a Constituição Federal delimitou que a competência desse tributo cabe ao Estado. Se ele não quer exercer a competência, problema é dele, mas é a ele que ficou reservado esse tipo de imposto. Pessoal, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado, não tenha alugado muito tempo de vocês. Já agradeço o joinha que você deu, a inscrição que você fez no meu canal, tenho certeza, e já agradeço também por compartilhar com seus amigos que estão estudando, estão tendo direito tributário na faculdade, estão se preparando, precisam entender um pouco mais do tema. Eu acho que essa é uma oportunidade muito inteligente da gente fazer isso, porque a gente está estudando o código artigo por artigo, entendendo o porquê de cada artigo, né? A gente está entendendo realmente o que a gente está lendo, não está fazendo só aquela leitura passiva, a gente está fazendo uma leitura ativa, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Em mais um domingo, te espero domingo que vem para a gente começar a partir do artigo 9º do CT. Tchauzinho.